E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host e hoje a gente vai falar de um tema inédito. A gente vai falar de doenças inflamatórias. Eu não sei se você tem alguma dor no estômago, alguma dor no intestino, ou se você já tratou algum paciente com essa queixa que chega para você e às vezes você fica, caramba, o que eu preciso saber mais sobre isso? Como que eu vou correlacionar aqui no meu caso clínico? E para falar sobre esse assunto, a gente tem um cara aqui que manja toda a parada. Deixa eu apresentar ele para vocês. Ele é médico de formação, formado pela UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem residência em clínica médica pela UFRN também, residência em gastroenterologia pela UFRN e residência em endoscopia digestiva pela UFRN. Eu já falei que ele fez muitas residências aí. E é coordenador do serviço de endoscopia digestiva aqui do Hospital do Coração, que é um hospital aqui de Natal. Seja bem-vindo, Glaucio Brito. Ô Val, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Vamos falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que a pessoa vai ver. É verdade, é verdade. Então, prazer estar aqui, viu? Trazendo um pouco mais de informação, né, para todo mundo aí que precise. E é um prazer falar de estômago, do intestino para mim. Eu imagino, viu? Eu não sei, assim, o que passou durante a faculdade inteira que você foi se apaixonando por estômago, intestino e no final assim, não, deixa eu ajudar essas pessoas aí que sofrem com isso, né? Deixa eu ficar expert nesse assunto e foi fazendo uma residência atrás da outra e... É verdade. Eu tive dúvidas demais, mas quando eu passei na gastro, eu sou uma pessoa que sou muito resolutiva. Algumas especialidades na medicina eu achei que não trazia tanta resolutividade. E aí quando eu cheguei na gastro, eu vi que tinham muitas patologias, muitas doenças que a gente conseguia fazer muita diferença na vida dos pacientes. Aí, para mim, eu disse, pronto, me encontrei. Aqui eu posso ajudar muita gente e eu consigo trazer resultado. E era uma coisa que me enche de propósito, de desejo de ajudar mais. E aí, eu disse, pronto, vai ser gastroenterologia, minha especialidade. Você teve alguma paciente, assim, que você atendeu durante o estudo em que te chamou mais atenção? Eu digo isso porque, às vezes, né, obviamente, a gente se apaixona por muitas áreas. A gente tem a nossa preferência, eu, por exemplo, sempre gostei mais de desportiva, ortopedia, mas a gente vai passando e no fim eu acabei me apaixonando, por exemplo, por dor, né? De forma geral, dor aguda, dor crônica. Mas existem alguns pacientes que marcam a gente, né? Que você atende e às vezes, sei lá, casos complexos, que você quebra a cabeça e você vai lá e de repente você tem aquele olhar de gratidão do paciente que te enche e você fala, meu, quero mais isso. Aquilo é viciante, você fala... Adorei essa sensação, quero ajudar mais pessoas. Teve algum paciente assim que te marcou? Teve sim. Teve alguns pacientes, claro, que me marcaram de todas as especialidades, né? Mas dentro da gastro, eu peguei uma paciente justamente com doença inflamatória intestinal. E aí eu consegui acompanhar uma boa parte da evolução dela, né? Afinal, eu passei 11 anos no mesmo hospital e consegui ver o quadro dela inicial, né? O quão mal ela chegou, muito emagrecida, com dor abdominal, diarreia crônica, 15, 20 episódios ao dia, fadigada, cansada, cheia de artralgias, né? Porque fazia parte da sua doença, é uma doença autoimune. E ela teve a oportunidade, hoje em dia, mesmo no SUS, né, de fazer aquela terapia avançada, que a gente chama, no caso dessa doença dela, que era uma doença de Crohn, e depois eu consegui ver o quão melhor ela ficou, e ela me conheceu, né, nas internações eu tive a oportunidade de acompanhá-la, e aí hoje ela tem uma outra qualidade de vida. Aí eu disse, poxa, é aqui o meu lugar, sabe? Então, isso me deu muita força de continuar e de fazer gastro, né, por esse motivo. Glaucio, fala pra gente quais são as patologias que geralmente chegam para você e que você acaba tratando, pra gente entender um pouco melhor o mundo da gastro. O mundo da gastro, vamos lá. O mundo da gastro é principalmente feito carro-chefe, vamos dizer assim, doença do refluxo, né? Isso aí a gente não pode... Então é aquele paciente que vai chegar para mim, Val, doutor, estou com muita dor no estômago, aquela queimação, eu tenho muita regurgitação, o alimento voltando, às vezes tem outros sintomas de refluxo, né? Tosse seca, pigarro, entalo, dor torácica, porque embora alguns pacientes não saibam, mas o refluxo pode causar todos esses sintomas, então o carro-chefe é isso. A gente trata também de doenças como gastrite, né? A famosa, doutor, tenho gastrite crônica, já tive aquela bactéria que é o H. pylori. Então, tratamos muitas gastrites secundárias à infecção por H. pylori, e aí perpassa para a parte do intestino, tratamos também de constipação, né? Um quadro bem comum, e a constipação é um universo, porque é muito complexo, a gente estava até conversando sobre isso, constipação é um assunto. As doenças inflamatórias intestinais, né?
que é a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a esteatose hepática, a gente perpassa também pela região do fígado, o pessoal acha que gastro é só o estômago, mas não. Então, muitos pacientes hoje com gordura no fígado, que é a esteatose hepática, a gente está acostumando agora a chamar mais esteatose metabólica, entendendo que essa gordura no fígado é secundária a uma série de desordens, de disfunções metabólicas e tem, claro, as outras mais complexas, menos comuns, mas que não vem tanto ao caso, né? Mas são principalmente esses o carro-chefe, vamos dizer assim. Quando a gente olha para uma gastrite que teoricamente seria simples, vamos pensar, né? Sim. Você consideraria uma gastrite que o paciente, ele, para você, sem uma endoscopia, o paciente chegou para você, ele tem uma dorzinha lá no estômago relacionado, sei lá, a algum tipo de alimentação, ou um fator emocional, um estresse tal. Como que você chega a pensar, não, isso pode ser uma gastrite, e quando que você precisa de um exame complementar para seguir? Entendi. Então, assim, muitas vezes, a gente sempre primeiro vê a idade do paciente, e claro que a gente sabe que as doenças, elas variam de acordo com a idade, né? A prevalência, a incidência, os fatores de risco. Então, às vezes aquele paciente tem vários fatores de risco associados, geralmente a gente olha muito para a história familiar. Meu pai faleceu de câncer gástrico, minha mãe, minha tia, então isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração. E o caráter daquele sintoma, né? Então a gente tem que fazer toda aquela investigação. Uma dor que vem com algum sinal de alarme, diferente se eu tenho uma dor que de vez em quando eu tomo um café, quando eu tomo um refrigerante, eu sinto. Doutor, mas quando eu tiro, eu não sinto nada. E você sabe que provavelmente ali a gente está diante de alguma intolerância alimentar, uma gastritezinha por algum alimento que foi um erro alimentar. E quando o paciente corrige basicamente aquela dieta, ele melhora. Então ali provavelmente a gente não vai precisar de exames, se for uma paciente jovem, baixo risco. Mas aí eu chego outro tipo de paciente. Mas a pergunta era essa, eu posso chamar de gastritezinha? Pode. Tá. Às vezes a gente tem umas gastritezinhas mesmo, que são assim bem agudas, que são secundárias a algum erro alimentar, algumas férias. Doutor, eu passei o final de ano agora, fui comendo demais. E aí ele faz um quadro de uma gastrite aguda que basicamente a gente faz um tratamento ali de 30 dias, o paciente não tem mais nada, entendeu? Mas às vezes não. Às vezes o quadro persiste, o paciente está dormindo e acorda pela dor. Então você vê, o paciente está acordado de madrugada sentindo dor no estômago, né? Então está perdendo peso por causa disso. É uma dor que está levando o paciente a muita náusea, vômito, aí, é um sinal de alarme, então a gente tem que proceder com a investigação, que geralmente o principal exame é a endoscopia digestiva, né? O exame da borracha, que aqui chama muito dessa forma. Entendi. Glaucio, acho que foi 2018, se não me engano, teve Copa do Mundo. Cara, eu tive uma crise de gastrite no dia do jogo do Brasil. Não foi gastritezinha, então, né, Não, essa não foi. Foi a única vez na minha vida, eu obviamente já tinha algum alimento, né? Você que percebe algumas coisas. Mas nessa noite, cara, eu senti o que é realmente um paciente de você virar para um lado e para o outro, aquela dor não passar, você querer empurrar com a sua mão aqui e falar, meu Deus do céu, para de... E aí, obviamente, a gente conseguiu a consulta, fez a endoscopia, mas é uma sensação muito ruim para o paciente, uma dor muito grande e uma mudança, assim, tipo, que era uma fase que a alimentação estava horrível, que, tipo, de falar assim, não é assim, eu tenho que fazer uma reeducação, eu não consigo comer nada porque vai doer. Então, assim, é obrigado a fazer. Posso, né? Exatamente. Vai na marra ali, porque se você comer alguma coisa que não pode, você vai sentir muita dor depois. E geralmente a gente pega, a maioria dos pacientes, assim, isso é mais um dado observacional, não tem um estudo mostrando isso, mas a gente nota que muitas vezes é secundário, basicamente, a maior parte das pessoas a um estilo de vida, né? Que ele está vivendo, algum contexto emocional. Hoje em dia, a gente sabe também que não só a alimentação, mas o estilo de vida daquela pessoa. Então, é um paciente sedentário, é um paciente que está com peso elevado, está com sobrepeso, obesidade, é um paciente que está com muita privação de sono. Então, ele pode ter, por esses fatores também, além da alimentação, dor no estômago, né? Ou dor no intestino, diarreia ou constipação, por fatores, vamos dizer assim, de estilo de vida, né? Exatamente. O meu estilo de vida sempre foi muito atleta, já fui atleta no passado de karatê, mas a correria do dia a dia era insana. Então, assim, de acordar 4h30 da manhã, treinava de manhã, mas aí começava a atender, aí dava aula e não sei o quê, blá. Você nem respira, velho. Você não dorme nem direito, entendeu? Então, assim, vai uma coisa atrás da outra e realmente a gente, né, vem alguma dor, vem alguma coisa, você para, olha e fala, não, peraí, deixa eu organizar isso.
Tem até estudos, Val, mostrando que alguns fatores de risco, né, privação de sono, alguns fatores emocionais, né, o estresse, a privação de sono, alguns fatores dietéticos, né, uma dieta pobre em fibras, né, e ricas em ultraprocessados, aqueles edulcorantes, emulsificantes, isso aumenta o risco para o desenvolvimento de várias doenças, né? Então, falando na gastro, no intestino, né, aumenta o risco de gastrite, gatilho para a doença do refluxo, aumenta o risco para o surgimento das famosas doenças inflamatórias intestinais, retocolite, ulcerativa, doença de Crohn. Está associada à síndrome do intestino irritável, que hoje em dia muitas pessoas têm, porque tem total associação com o estilo de vida. Então, é um ponto que quando o paciente chega no meu consultório, eu faço um questionário assim bem minucioso, porque muitas vezes a gente cuidando dessa parte, ele até se livra de medicação, se livra de ficar fazendo exames periódicos sem nenhum tipo de necessidade. Entendeu? Total. O quanto para você, ou para vocês, no caso, olhando a parte do gastro, por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente, quando ele tem um infarto agudo do miocárdio, ele tem uma dor que desce, dor no peito e dor que desce para o membro superior esquerdo. Então, é uma dor característica, que seria uma dor referida visceral. O paciente que tem um cálculo renal, alguma coisa relacionada ao rim, muitas vezes tem aquela dor nas costas que vem, então, clássica. O quanto para vocês consideram essa dor referida de estômago? A gente sabe que não existe um mapa perfeito de dor referida visceral, mas o quanto para você é importante no exame físico ou não se considera isso? Tá, primeiro a gente sempre olha a prevalência, né, das doenças. Então, por exemplo, a doença cardiovascular é extremamente prevalente, né? Infarto é uma das doenças que mais mata. Então, chega um paciente que tem um fator de risco ali, é um idosinho, 50 e poucos anos já, histórico familiar, está sentindo uma dor no estômago, eu vou olhar logo a característica daquela dor, porque dor no estômago nem sempre é do estômago, né? Muitos pacientes recebem o diagnóstico errado. Às vezes é uma dor no estômago que ele vai me dizer na história clínica que, doutor, essa dor não começa depois que eu me alimento, mas quando eu começo a andar. Aí, opa, então a gente leva logo para a investigação cardiovascular primeiro, que é a prioridade ali, excluir dessa causa, a gente atribui realmente o estômago. Às vezes a gente vê que tem uns pacientes, por exemplo, Val, que tem gastrite e tem uma dor torácica, né, aquele de cunho visceral. E ele claramente associa, doutor, quando eu estou numa crise de gastrite, eu tenho muita dor na minha coluna torácica. E claro, a gente faz primeiro toda aquela investigação, excluindo as causas, né, excluindo outras causas, né, então vai excluir pneumotórax, vai excluir osteopatias, né, osteocondrites todas. E aí, quando a gente não acha nada, a gente, poxa, provavelmente é. Então, a gente vai mais por exclusão, sabe? É basicamente isso. Legal você falar isso, Glaucio, porque falando da parte da físio, né? Às vezes a gente tem o paciente com a dor torácica, que chega, na hora que você está avaliando, você pergunta, você tem alguma dor visceral, alguma doença? Ele fala, eu tenho gastrite, eu já fiz tratamento, H. pylori, não sei o quê. Beleza, tá lá. E muitas vezes existe um fator mecânico, existem algumas outras coisas, mas você vê que às vezes ela tem uma recidiva. Você vê que às vezes ela não está indo, você está olhando, você está raciocinando, você fala, isso aqui tem uma recidiva. Ou até uma refratariedade, né? Eu já tive paciente encaminhado de fisioterapeuta, né? Que mais ligado assim, que disse, Glaucio, eu queria que você avaliasse essa paciente, porque é um paciente que assim, a gente está fazendo todos os protocolos que dá assim muito certo, que são estudados, que tem evidência, e ela ou não melhora, ou está voltando muito rápido, recidivando. E aí, algumas vezes eu tive a oportunidade de realmente tratar, pesquisar, né, fazer toda aquela pesquisa, história clínica, exame físico, e a gente tratar e o paciente ter realmente um tratamento combinado e ele teve uma melhora sustentável, vamos dizer assim. Exatamente. Porque existem algumas técnicas que a gente faz para diafragma que muitas vezes dão uma sensação muito boa. E quando é uma gastritezinha, o resultado é bom. Agora, quando você tem realmente uma patologia, a gente precisa encaminhar para o gastro. Então, consigo avaliar, testei, melhora, mas existe essa recidiva? Não. Aí, como você falou, a gente precisa trabalhar em conjunto, preciso de uma avaliação do gastro para realmente entender até que ponto a gente consegue correlacionar isso daí. Eu estava até falando no Instagram, eu postei essa semana nos stories, dizendo da importância que é o médico, principalmente, hoje em dia, que muitos médicos não fazem isso, eu acho que, né, abrindo mão aí, os fisioterapeutas, os nutricionistas têm uma facilidade maior de ter essa comunicação, né? Mas eu acho que o médico tem cada vez mais para se abrir para esse trabalho muito profissional. Porque, assim, eu tenho visto que os melhores resultados que eu tenho com os meus pacientes é quando eu trabalho sempre com essa equipe muito profissional. Então, eu tiro dúvida com o nutricionista, tiro dúvida com o físio, tiro dúvida com psicólogos, né, e encaminho vários, porque muitas vezes o tratamento daquele paciente não é simples, não é uma pessoa que vai resolver, é toda uma equipe, né? E aí, quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue trazer um resultado melhor e um benefício melhor, realmente.
Porque a gente tem esse lado da físio, e é um lado que eu gosto muito, que eu te falei que inclusive o meu doutorado é muito voltado para essa parte visceral, que a gente tem muitas técnicas que são para dar mobilidade, trabalhar diafragma, trabalhar pressão intraabdominal, só que isso é pensando num reequilíbrio, não em pensar em tratar uma patologia. Com certeza. Eu não vou olhar para o meu paciente com refluxo e falar assim, não, eu vou tratar seu refluxo. Não, eu vou equilibrar as tensões que existem aqui. Perfeito. E aí, obviamente, em Funciona conjunto... como um coadjuvante, né? Assim, vai ser um Exato. efeito sinérgico, né? Eles vão ser bem Exatamente. melhores juntos do que se for feito isoladamente. Exatamente. E é muito diferente o olhar de um físio quando ele começa a olhar o paciente como um todo e não só o local, né? Tipo, estou tratando a torácica, estou tratando o ombro. Não, cara, é um paciente. Como você mesmo falou, né? O fator, o contexto biopsicossocial, né? Na verdade, olhar o paciente como um todo, isso é algo que eu sempre tento não esquecer e não tirar da minha cabeça, né? Hoje eu sou especialista, sou gastro, né? Cuido do estômago, intestino, refluxo, gastrite, mas eu não posso olhar aquele paciente só para isso, né? E os resultados melhores é quando a gente vê o contexto do paciente, vê o contexto biopsicossocial. Às vezes ele está achando que é puramente uma úlcera, mas não é. O cara perdeu o pai, perdeu a mãe e ali está passando por um momento muito difícil que você fazer uma modulação no eixo cerebral dele, ele vai resolver de tudo naquele período, entendeu? Mas você só vai saber disso se você fizer um bom questionário, tentar entender o que é que ele está vivendo, o que é que ele está passando, com o que ele está se alimentando, e aí você vai ter um resultado realmente muito melhor. Queria aproveitar esse gancho, Glaucio, você falou. No livro que eu escrevi, para quem não conhece, gente, o livro Você Não É Sua Dor, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu coloquei um capítulo provocativo que ele fala, seja menos especialista e mais generalista, exatamente nesse contexto. Porque é importante a gente entender muito bem de uma área, obviamente, mas você não pode esquecer do paciente. Poxa, você vai ser muito bom de estômago, de intestino, de fígado, seja qual doença for. Mas se você olhar para o paciente, né, e olhar esse contexto, que como você muito bem falou, tantos fatores psicológicos, tantos fatores sociais, tanta parte biológica, entender esse paciente, cara, você vai ser imparável. Tipo assim, é o gastro de Natal, entendeu? É verdade. Porque Obrigado, os pacientes realmente eles se apaixonam por isso. É alguém que se importa verdadeiramente por ele e não só pelo estômago dele, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente realmente precisa sempre, às vezes faz um questionário até ativo. Tem paciente que já é tão acostumado, tão habituado com isso, que eles não, vou para o gastro, vou falar só desse problema. Às vezes ele nem sabe, né, que aquele problema está relacionado com outras coisas. Exato. Do mesmo jeito, quando vai para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o fono, às vezes ele tem que falar de tudo, né? E a gente tem que muitas vezes fazer esse questionário ativo para a gente poder pegar o paciente como um todo, né? Mas muito legal. Tô doido para ler. Vai ser ótimo. Fala pra gente sobre as doenças inflamatórias intestinais. O que é mais difícil, assim, as características que geralmente esse paciente chega para você falando, o que ele precisa tanto de ajuda, essa primeira abordagem, esse tratamento medicamentoso, essa mudança de hábitos de vida, como que funciona isso da sua parte ali? Primeiro dizer que as doenças inflamatórias intestinais, Val, são um grande desafio para a gente, né? Porque a estimativa nos últimos estudos mostraram que o tempo que o paciente começa a ter os sintomas até ter o seu diagnóstico firmado é entre 6 a 12 meses. Esses estudos foram feitos em países desenvolvidos, né? Imagine em países subdesenvolvidos como o nosso. Muitas vezes a gente vê paciente com 2 anos. Hoje, essa semana passada eu peguei um paciente há 6 anos com quadro de diarreia que teve o diagnóstico naquela semana, né? Então esse é o primeiro grande desafio, fazer essa captação desses pacientes e tentar conscientizar a população, né? Geralmente, as doenças inflamatórias intestinais são divididas basicamente em 2 grandes grupos, né? São doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, e são divididos em 2 grupos, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A doença de Crohn, o famoso jornalista Evaristo já está aí com essa doença, foi diagnosticado, ele inclusive tem feito um trabalho de conscientização super importante nas redes sociais, e elas são muito parecidas. Difícil muitas vezes até da gente entender se a gente está diante de uma doença de Crohn ou de uma retocolite ulcerativa. E como esse paciente chega, né, que você me perguntou, geralmente ele chega com um quadro de diarreia crônica, essa diarreia é entendida como um tempo maior do que um mês.
Então, mais de 3 evacuações por dia, num período maior do que um mês, a gente já chama diarreia crônica. Então, Constante. é constante. Mas, claro, tem pacientes meus que teve 10, 15, 20 episódios por dia. Caramba. Geralmente, essa diarreia vem acompanhada de muco, que é uma espécie de muco, de catarrinho nas fezes, junto com sangue, algumas vezes, que pode ser ou não, dor abdominal. E a perda de peso, muitas vezes, né? Porque ele está com diarreia perdendo ali nutrientes, né? Então, é um paciente, às vezes, chega cheio de deficiência vitamínica, de B12, vitamina D, de ferro e muita fadiga, que é um grande sintoma que eles sentem, fadiga. Normalmente a gente tem que fazer toda essa investigação e que geralmente a gente faz por meio de exames laboratoriais e faz também os exames endoscópicos, né? Endoscopia, colonoscopia, principalmente é o que dá geralmente o diagnóstico, né? E esses pacientes, eles chegam pela diarreia, eles não chegam pela dor, ele não chega pela fadiga, ele tá lá desesperado, fala, nossa, não consigo segurar aqui, deve ter tomado já um monte de coisa e não muda. Depende, né? Eu digo assim, o paciente, assim, eles ensinam a gente todos os dias. Eu tenho um paciente que, às vezes, já teve doença de Crohn, mas para ele o sintoma principal era dor abdominal. Ele veio por dor abdominal. Doutor, eu tenho dor abdominal há 10 anos e nunca descobriram o que era. E ele, quando você vai fazer aquela investigação mais minuciosa, ele tem um quadro de diarreia, mas ele não valorizava. Não, doutor, tem semanas que eu evacuo 5 vezes, outras semanas 3, vezes sai um pouquinho de sangue, ele nem fala isso na história. Então, depende muito do paciente, sabe? Depende do que ele valoriza, do que tira a qualidade de vida dele. Mas, em geral, a diarreia geralmente é o que leva o paciente a procurar ajuda. E a primeira abordagem de tratamento, Glaucio? Beleza, você foi lá, fez os exames e geralmente como que Pronto. funciona? Aí a primeira abordagem de tratamento vai depender. Hoje em dia, graças a Deus, né, tanto no meio do SUS, como também em ambiente privado, né, pelos convênios, os pacientes têm acesso ao tratamento, que vai variar quando eles recebem o diagnóstico ou de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn, a gente vai meio que estratificar aquele paciente, vamos dizer assim. Então, a gente vai entender quão grave é aquela doença, né? Porque, claro que tem fenótipos, né, que são mais leves, mais moderados e tem os mais graves. Então, a gente vê a idade que o paciente abriu aqueles sintomas, quanto mais jovem, pior, né? Porque ele abriu um quadro autoimune muito cedo, então o prognóstico dele a longo prazo costuma ser pior, então a gente tende a ser mais incisivo no tratamento, fazer terapias avançadas logo cedo. E tem aqueles pacientes que não, é um quadro leve que vai dar bem com algumas medicações. As medicações normalmente são medicações orais, né? Normalmente mesalazina, alguns imunossupressores orais que existem, e hoje em dia tem o que a gente chama de terapias avançadas para essas doenças inflamatórias, que aí são medicações que são extremamente caras, mas que muitas vezes são medicações geralmente endovenosas ou medicações subcutâneas, são aplicadas geralmente nos centros de infusões ao longo da nossa cidade e das cidades aí que trabalham com doença inflamatória, que realmente o paciente vai no centro de infusão fazer aquela terapia geralmente a cada 2 meses, sabe? E a gente tem excelentes resultados, boas taxas de resposta. E as medicações têm os nomes mais horríveis do mundo, sim. Guselkumab, Infliximab, Adalimumab, é uma coisa muito específica. Sim, mas vamos pensar, um paciente que está com esse sintoma, ele já tem a doença há mais tempo, existe um start, qual que é o gatilho que ele começa de repente a ter essas diarreias? Existe algo assim mais explicado? Existe. Assim, a gente não sabe o porquê exatamente, né? A fisiopatogenia total da doença, mas a gente sabe que existem alguns fatores de risco para o surgimento dessas doenças. O primeiro é o fator genético. Embora seja muito infrequente a gente encontrar pais, tios que tiveram doença inflamatória intestinal na família, geralmente a gente vê mais casos isolados, mas se você tem parente com essa doença, o risco é 15 vezes maior, né? Então, isso é um grande fator de risco. Os outros fatores é a obesidade, Sim. a nossa dieta. A doença inflamatória tem aumentado muito em países recém-industrializados, justamente por esse estilo de vida. Privação de sono é outro, estresse, porque está associado a uma maior quantidade de inflamação no nosso corpo, né? Que a gente fala de paciente estressado, é paciente que tem cortisol aumentado, paciente que tem muita citocina inflamatória circulante ali no corpo, isso pode estar associado. Paciente que fuma parece ser também um fator de risco, mas o que a gente vê muito na prática é assim, o paciente provavelmente tinha aquela predisposição, mas estava numa semana estressado, estava num grande, aí parece que a doença abre o quadro e geralmente a gente vê esse gatilho estressor, sabe? Como sendo assim o grande start da doença, sabe? Estava adormecida, mas teve o gatilho
para a doença surgir. É igual aquela história, como se a gente tivesse o copo vazio, ele foi enchendo, né? São vários fatores, a gente sabe que é multifatorial, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e de repente você tem um ali que dá uma gritada, o estresse foi lá em cima, aí pode começar com sintomas mais fortes no caso, e aí, obviamente, ele tem que tomar uma decisão de procurar um tratamento. Esses pacientes, nessa hora que ele está com diarreia, que ele está com muita dor, ele toma essa decisão de buscar o gasto, não, beleza, o que eu tenho, vou fazer o exame. Como que funciona a conscientização desses pacientes? Porque, às vezes, vou dar o exemplo de um paciente com uma crise de hérnia de disco. Na hora que ele tem a crise, ele chega na fisioterapia, né? Doutora do céu, meu Deus do céu, você estava sedentário, cara. Não, eu vou fazer o que você me pedir. Eu vou fazer o exercício, eu vou não sei o quê, eu só não quero mais sentir essa dor. Aí você começa o tratamento, o cara fica bonzinho de novo. Se você não pega a assinatura que ele vai fazer, daqui a pouco ele volta a trabalhar. Eu tinha um paciente que ele era advogado de empresas ali. Cara, ele trabalhava demais. Ou seja, passou a crise, voltou para os problemas. Daqui a pouco, não estou conseguindo fazer exercício, aí tem recidivas. Então, esse paciente, ele também passa muito por isso no sentido de, beleza, acalmei os sintomas, aí volto para a minha vida conturbada, daqui a pouco eu tenho outra recidiva. Por incrível que pareça, a gente nem acredita às vezes, né? Quando chega um paciente de hérnia de disco sem andar, tem um chega de cadeira de rodas e você diz, não, acho que esse paciente vai aderir ao tratamento, vai se exercitar depois, mas incrivelmente ele sai e abandona o tratamento muitas vezes, passa medo. Exatamente. E na doença inflamatória é do mesmo jeito, né? Às vezes a gente vê aquele paciente magrinho e depois de alguns meses a gente vê ele ganhando peso, bem, sem diarreia, sem dor, e ele some. Então, assim, na minha primeira consulta de diagnóstico, geralmente, eu perco um bom tempo com isso, tentando conscientizar, olha, não é só porque a gente quer melhorar o sintoma, mas se você não tratar disso, se você não continuar cuidando, isso pode aumentar o risco de câncer de intestino, né? É possível que você perca a resposta à terapia, porque existe isso. Então, paciente, às vezes, que abandona o tratamento, não significa que quando a gente voltar ao mesmo tratamento que ele fez e estava dando certo, muitas vezes não dá mais certo. Então, ele já, vamos dizer assim, queima um cartucho. Embora eu tenha dito aqui que a gente tem opções, mas também... muda, né? É mais fácil de disparar, né? Embora a gente tenha opções, mas também a gente não tem opções infinitas. A gente tem uma certa limitação, né? Ainda, graças a Deus, os estudos continuam, avançam. A gente está tendo o lançamento de uma nova medicação. Eu estava até em São Paulo esses dias no lançamento da nova medicação. A gente fica muito feliz, mas ainda é limitado, né? Então, eu faço um medinho ali para tentar trazer aquele paciente, olha, a gente precisa, e sempre tento fazer o tratamento não como um pilar apenas meu, né? Eu preciso engajar aquele paciente e dizer que ele é o grande autor da melhora dele, né? Então, sempre tento também trazer essa responsabilização para ele, né? Então, nesse primeiro momento, existe um tratamento medicamentoso, mas não existe um tratamento medicamentoso forever. Ele toma durante um tempo e aí existe uma conscientização muito grande desse estilo de vida, ou ele precisa continuar com essa medicação? Infelizmente, por entender principalmente que são doenças crônicas, autoimunes, a tendência é que a maior parte dos pacientes, eles precisam de medicação, mas mesmo assim alguns abandonam, acredita? Alguns abandonam, também existem não porque querem, outros abandonam porque de repente passam por uma situação de vida que perde o convênio, né? E aquela medicação que custa uma aplicação 5, 10, 15, 20 mil reais, ele obviamente não vai ter condição. Então são valores muito altos e às vezes eles perdem o acesso aos médicos que estão tratando. E são poucos médicos que tratam, né, dessas condições hoje em dia, então é multifatorial, né? A gente vai tentando contornar como a gente pode. Quando a gente olha para o estômago, gastrite ou alguma outra, sei lá, uma úlcera, alguma coisa assim, a famosa medicação para forrar o estômago, que eu sei que tem vários nomes, para forrar o estômago, ela ainda continua sendo para se tomar por um longo tempo ou o paciente consegue ficar também sem? Como que é isso? A grande verdade é que a maior parte dos pacientes, estou até falando para vocês diretamente, a maior parte dos pacientes não precisa usar os protetores gástricos e IBPs, os prazóis, né? Lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, não precisam usar por tempo indeterminado nem definido. Normalmente a gente faz ciclos, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. São poucos pacientes que a gente indica que deve tomar para a vida toda. Mas porque, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que muitos pacientes tomam indiscriminadamente, direto, assim, porque eles não aderem
a mudança comportamental, né? Então, assim, não, doutor, continuo sedentário, vou continuar, continuo comendo as coisas que eu sei que faz mal, mas eu quero continuar. Então, infelizmente, às vezes eles mesmos tomam por conta própria, porque ou mudam de vida, né? Faz uma mudança de estilo de vida, ou, infelizmente, às vezes precisa ficar ancorado na medicação, né? Entendi. Quando a gente olha para um paciente que tem um câncer, por exemplo, ou no estômago, ou intestino, que tem que retirar uma parte desse órgão, isso, quais são os piores impactos disso para a vida, para o estilo de vida dessa pessoa? Normalmente aí vai depender do segmento que é retirado, Sim. sabe, Val? Mas assim, quando a gente fala em cirurgias de estômago, né, que são as gastrectomias, de intestino, as colectomias, normalmente essas cirurgias elas geram o que a gente chama de disbiose. Infelizmente, a disbiose hoje é um desequilíbrio das bactérias boas e ruins que habitam no nosso intestino, né, que a gente chama de microbioma. Então, geralmente são pacientes que ficam com disbiose. Aí eles podem ter uma tendência ali a ter muitas vezes dor abdominal, estufamento gasoso, distensão ou sensação de barriga inchada. Eles podem ter esses sintomas. Alguns pacientes que tiram segmentos mais longos do intestino, né, quando tem um câncer de intestino, podem ter aquela diarreia mais profusa por muitos anos, sabe? Então, geralmente são esses sintomas, né? Disbiose e alguns diarreia e também as deficiências vitamínicas. A gente vê isso muito nos pacientes que fazem bariátrica. Sim. Não é por câncer, mas eles tiram muitas vezes um Uhum. segmento do intestino. Então, são pacientes que vão ficar ali sempre dependentes de tomar um suplemento vitamínico, sempre mesmo, porque tiram uma parte desses segmentos, eles são responsáveis pela absorção de muitos nutrientes. Então, eles fazem muita falta de ferro, muita falta de B12, sabe? E de vitamina D. Então, geralmente são deficiências vitamínicas, esse desequilíbrio na flora intestinal e alguns sintomas que são esses que eu te comentei. Sim. E os pacientes que precisam muitas vezes colocar o coletor aqui para fora, e pensando em alguém que não é, como que eu falo, é provisório, né? Alguém que realmente vai ter que mudar completamente a vida, aquilo deve ser muito difícil da pessoa se adaptar. E, obviamente, olhar, né? Não sei, no caso, foi um câncer, beleza. Tipo, existe algo que poderia ser pior, vamos dizer. Sim, sim. Ou quando, enfim, alguma coisa que a pessoa não esperava e de repente tem que tirar. Então, acho que psicologicamente deve ser muito difícil. Eu tenho alguns pacientes, né, que tem essas bolsinhas definitivas, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo, que a gente chama de colostomia definitiva. E assim, primeiro que é muito estigmatizado, né? Então, muitas vezes a gente, infelizmente, vê algumas pessoas olhando feio, torto para o paciente, quando percebe que por debaixo da camisa está aquele volume maior. Então, tem paciente que fica olhando, o paciente já se sente estigmatizado, né, com um sentimento ali, já tem um problema provavelmente de autoestima pela bolsinha, que não é culpa dele, né? Mas, às vezes a gente eu sempre encaminho esses pacientes para psicologia, sabe? Peço um feedback deles, às vezes a gente precisa lidar com um psiquiatra, porque é uma mudança total do estilo de vida, é entender que foi a única saída, né, para que ele permitisse ter vida e continuar com vida, e que é possível, desde que ele se entenda com ele mesmo, de ter uma vida, Total. assim, razoável, né, dentro daquela alteração dele. Teve uma vez que chegou para mim um cardiologista, chegou com a ressonância magnética, estava com uma dor na perna, irradiada para a perna, aí tinha uma hérnia de disco, o ortopedista tinha visto e encaminhou para a físio. E aí ele reclamando da dor, fazendo a avaliação ali, ele usava a bolsa já, e aí ele tinha tido um problema, retirou uma parte do intestino, fazia 16 anos que ele usava. O cara, quase um atleta, velho, impressionante. Ele plantava bananeira, Glaucio. Era impressionante. A mulher dele olhava pra mim e falava assim, fala pra ele que não pode fazer isso. Não, assim, tipo, pensa uma pessoa muito bem resolvida com aquilo e, tipo, aconteceu, tinha que ser assim e acabou, filho. Era aquilo ali. Vai muito Então, do temperamento também do paciente, né? A gente às vezes encontra aquele sanguíneo, colérico, paciente mais resolvido com ele mesmo. Eles lidam super bem. Não, doutor, isso aqui eu faço questão. E eu tenho um paciente meio que, doutor, você acha que eu uso maiô? Não, vou de biquíni pra praia, uso aqueles cropped, né, que vocês chamam. Então, assim, pacientes super bem resolvidos. E tem outro lado da moeda, os que se entristecem, esses a gente tenta, olha, você é normal, você vai ter uma vida normal. Claro que vai ter os cuidados com essa bolsinha, mas que hoje em dia, graças a Deus, tem bolsinhas com materiais melhores, que a troca é mais tranquila, sabe? Então, a gente tenta trazer isso à tona para que eles melhorem ainda da psique, né? e quando a gente fala de constipação intestinal funcional,
acaba tendo muito paciente que te procura, relatando essa dificuldade do intestino? É muito paciente, né? Com o tema constipação. A gente pega, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente corrige essas constipações, por mudanças de estilo de vida. Geralmente, quando a gente pega, não bebe nada de água, eu bebo menos de 1 litro de água, ou às vezes é um consuminho ali de alguma comida a mais, está comendo muitos farináceos, e aí a gente corrige alguma coisa. Mas aqueles pacientes que têm uma constipação mais importante, a gente vai investigar, né? Então, a gente faz colonoscopia, raio-x de trans, faz manometria. Às vezes a gente pega muitos pacientes com essas disfunções e vai fazendo correção. Às vezes a gente precisa muito da fisio, né? Terapia, faz muito, eu encaminho alguns pacientes em fisioterapia e excelentes resultados, sabe? Excelentes resultados. Quando eu fiz o doutorado, que eu estava te contando, eu fiquei muito curiosa de saber, né? Porque eu tive que fazer uma coleta e buscar essas pessoas que tinham dor lombar crônica e constipação funcional, intestinal, e saber se elas tinham alguma coisa que elas gostavam de comer que facilitava para o intestino. Porque cada um tem o seu... Cada um tem. O seu o negocinho, né? O que abre o intestino. E eu fiquei impressionada porque as coisas eram muito diferentes entre um e outro. Tipo, não era tipo, igual, todo mundo, sei lá, come bagaço da laranja, come ameixa, come não sei o quê. Cada um era uma coisa diferente. Eu sempre digo, antigamente os gastros, a gente fazia umas listinhas lá, né? Na época da faculdade eu já peguei isso, fazia umas listinhas e dava para os pacientes o que não podia, o que deveria, né? Para cada coisa, para gastrite, para refluxo, para constipação. Mas hoje os estudos têm mostrado que isso é individualizado. O paciente tem que fazer o seu diário alimentar. Estou notando que toda vez que eu como laranja, meu Deus, solta meu intestino bastante. Estou notando que é ameixa. Embora os estudos mostrem as frutas de maior potencial. Hoje, a fruta de maior potencial para a constipação é o kiwi. Assim, é o que... Olha. Mas o que eu noto é que às vezes eu incentivo o paciente a comer os 2 kiwis, né, que os estudos científicos mandam, e às vezes para ele não faz efeito. Ele, quando ele come o mamão dele, o mamão que vai fazer efeito. Glaucio, gastei dinheiro à toa. Exatamente. Kiwi é caro. Kiwi é caro, exatamente. Nem todo mundo pode aderir a 2 kiwis por dia, né, Val? Exatamente. Mas e a banana? Banana solta ou prende intestino? A banana prende mais do que solta. Sério mesmo? Eu dou Prende risada, a mais. Raíssa fala pra mim, não, banana prende. Não prende nada, mulher. Realmente a gente nota. Assim, para os pacientes que não têm constipação, né, que têm aquele hábito intestinal normal, eles não sentem nada. Mas para os pacientes que são mais constipados, a gente realmente vê que a gente limita. Eu não proíbo. É difícil eu proibir algum alimento, porque eu entendo que o alimento tem aquela função social no humor do paciente. Ele gosta muito de banana. E a banana é uma fruta saudável. É um corredor, né, que recebe a banana. Às vezes quando a gente olha, exatamente, é assim, o paciente tá comendo 4 bananas, 3 bananas, vamos negociar, vamos comer uma, né? E ali ele associa com outras frutas e dá certo, entendeu? Entendi. É desse jeito. Eu lembro na época um artigo que me chamou muita atenção, Glaucio, que eu acho que ele foi publicado em 2015, se eu não me engano, 15 ou 17, que ele falava, era muito legal, que ele falava da correlação assim, por exemplo, quando era voltado mais para físio, mas, por exemplo, quando o paciente chega para mim com uma dor lombar crônica, em que aí a gente vai fazer a avaliação, se esse paciente tinha uma dor na parte anterior do tronco, eles correlacionavam com disfunção visceral. Então, eles tinham lá ou alguma disfunção respiratória ou gastrointestinal. E esses pacientes que tinham essas disfunções viscerais, eles tinham 20% a mais de chance de ter uma dor mais intensa. Ou seja, os pacientes que chegam na fisioterapia com uma dor lombar crônica, eles entendem que 20% tem disfunção visceral. Então, se eu entendo um pouco melhor sobre as disfunções viscerais, eu consigo tratar com potência maior esses 20% dos pacientes que estão sofrendo muito mais. Muito legal, né? São esses eixos, né, que hoje em dia estão cada vez mais sendo estudados, né? A gente não está tratando aquilo isoladamente, né? A gente tem que entender. Então, pacientes que têm sensibilidade visceral aumentada, né, quando tem essas disfunções viscerais, se você tratar esse todo, né, você realmente vai potencializar o resultado da coluna. Embora o tratamento muitas vezes seja combinado com aquela víscera que está sendo acometida, né? Exatamente. Legal demais. Fala pra gente uma coisa, quando você faz uma endoscopia e aparece lá o famoso H. pylori, as pessoas precisam se preocupar, não precisam se preocupar. Imagina que o paciente, beleza, fez endoscopia, apareceu H. pylori, mas não tem mais dor, ou enfim. Como que fica isso para a pessoa? É muito importante a sua pergunta, foi ótima essa sua lembrança. Hoje em dia, todo paciente que faz endoscopia, a gente faz pesquisa de H. pylori, né, que é essa famosa bactéria, o Helicobacter pylori. E todo paciente que tem a pesquisa de H. pylori positiva tem que receber tratamento. Porque hoje, antigamente, a gente
tinha alguns critérios. A gente não tratava todo mundo com H. pylori. Isso até confundia um pouco a população. Mas depois vieram os estudos, os segmentos, e aí mostraram que essa bactéria é a principal causadora de gastrite, é a principal causadora de úlcera no estômago e é a principal causadora de câncer de estômago. Então, sim, viu H. pylori, tem que tratar. Não só a gente trata, né? Geralmente é um esquema bem, todo mundo sabe, doutor, é aquele kit caríssimo, cheio de medicação. Mas além de tratar, tem que depois a gente fazer o controle de tratamento para ver se de fato a gente conseguiu erradicar, matar aquela bactéria. E hoje o tratamento para H. pylori, que nem você falou, tipo, é um tratamento medicamentoso de um tempo, tem um tempo mínimo, Sim, um mês, sim. 3 meses? É um tratamento medicamentoso, então eu entendo que os pacientes às vezes querem um chá milagroso, alguma coisa, ou deixar lá a bactéria, mas não, é um tratamento medicamentoso com antibiótico e protetor gástrico. Normalmente eles ficam tomando 8 comprimidos por dia durante 14 dias, né? 4 de manhã, 4 de noite e o tempo é 14 dias. E aí depois desses 14 dias de antibiótico, eles fazem ainda um ciclozinho a mais de algum prazol, omeprazol, pantoprazol, e um mês depois que ele conclui esse tratamento, né, nesse período ali de 30 a 90 dias, ele deverá fazer o controle de erradicação, que normalmente é com endoscopia. Mas o tratamento não garante diminuição da dor. A diminuição da dor não garante que não tem mais H. pylori. É assim, normalmente o que é que a gente vê? Como geralmente a gastrite daquele paciente está inflamando aquele estômago, está causando a dor, a gente nota que quando a gente trata a bactéria, a inflamação do estômago vai saindo e o paciente vai tendo realmente uma melhora da dor. Às vezes o paciente volta sentindo a mesma dor. E aí provavelmente é porque aquela dor não era pelo H. pylori, não era por aquela gastrite, é uma dor visceral, né? É uma dor funcional. Então a gente vai vendo outros aspectos que justificam. É uma dor que pode estar vindo de alguma lesão pancreática ou vesícula. O paciente na verdade tinha pedra na vesícula, que muitas vezes pode dar dor no estômago. Então a gente, na maioria das vezes a gente vê essa correlação. Trata o H. pylori, o paciente melhora dos sintomas, sabe? Então, o raciocínio é, o H. pylori estaria relacionado à inflamação dessa mucosa do estômago. A partir do momento que eu começo a tratar, estou diminuindo a inflamação, Isso. Teoricamente a dor deveria diminuir. Exatamente. Se não diminuiu, existe algum outro foco ali para ser investigado. Algum outro diagnóstico talvez sobreposto, né? Entendi. E nós temos ainda o fígado, que você comentou, né? A famosa muita coisa, esteatose hepática, né? Como que é hoje isso daí, Glaucio? É algo muito preocupante? É algo que está aumentando o número de esteatose hepática? Como que está isso? As pessoas estão se cuidando mais ou menos? Eu acho que menos, porque a nossa vida está cada dia mais corrida, mais louca, né? A gente fica muito preso, às vezes, às telinhas, e eu acho que isso tem atrapalhado um pouco. É preocupante, Val, porque a estimativa é que 30% da população mundial, né, a prevalência, tenha gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática ou esteatose metabólica. A gente pode dizer que a esteatose hepática é silenciosa, porque o cara não vai ver, né? É silenciosíssima. Então, assim, o paciente, geralmente, essa gordura no fígado, essa esteatose, ela não dá sintoma, né? Isso é por isso que essas doenças silenciosas, como a diabetes é silenciosa, elas são mais preocupantes. E quando a gente separa essa prevalência, em homens e mulheres é mais comum em homens, 46% dos homens têm esteatose hepática, contra 26% das mulheres estão ganhando da gente. Alguma coisa a gente se deu bem aqui. Se deram bem. Mas isso varia de acordo com a localização geográfica. Em países como Estados Unidos, 57% da população tem gordura no fígado. Por quê? Porque é uma doença muito associada com disfunções metabólicas, principalmente a obesidade, que hoje em dia está cada vez mais crescente, né? Com esse estilo de vida, o sono, a comida, o sedentarismo, né? A gente fica parado o dia inteiro, muitas vezes nas telinhas ou fazendo consulta em casa, né? Então, é preocupante. Por que também é preocupante? Porque essa gordura, muitas vezes, ela vai gerando inflamação nesse fígado, que a gente chama de esteatohepatite. E aí isso pode gerar cirrose. Hoje a gordurinha no fígado, esse não pode ser chamado de gordurinha, sabe? Hoje a esteatose hepática é a segunda maior causa de cirrose, que é aquela falência do fígado. E a cirrose leva a câncer de fígado, inclusive, né? Então é preocupante por isso. Caramba, você falando aí, eu lembro que o meu avô faleceu por causa de cirrose no fígado, mas ele também era alcoólatra, tal, tinha outros contextos, mas tipo, foi muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. E a cirrose, Val, é uma doença que a gente tenta fazer de tudo que o paciente não chegue lá. Porque chegando e recebendo diagnóstico dessa doença é irreversível, né? O tratamento da cirrose é transplante.
E às vezes quando o paciente fica com aquela barrigona d'água, né, que o pessoal vê, aqueles pacientes que têm problema no fígado, todo amarelinhos, com aquela barriga bem aumentada, o volume que a gente chama de ascite, eles normalmente quando desenvolvem ascite, em 2 anos, 90%, a mortalidade é de 90%. Então você veja como é preocupante, né? E a gente vendo que 30, 40, 50% da população com gordura no fígado e com potencial de desenvolver cirrose. Então é uma pandemia. Quais são os principais exames para diagnosticar esse paciente? Tá. Primeiro, o exame principal, ultrassom. É um exame de custo barato, né? Acho que todas as cidades aí, das menores às maiores, têm bons ultrassonografistas. É claro que pode ser visto por tomografia, por ressonância, mas são exames mais complexos que não tem necessidade. A ultrassonografia de abdômen vê perfeitamente. Mas para pedir ultrassom, você já suspeitou? E aí quem a gente pede, né? Porque a gente não sai pedindo ultrassom para todos os pacientes, Sim. toda a população. A gente vai ver o fator de risco. Então, quem é que tem um fator de risco para ter gordura no fígado? Principalmente paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que tem colesterol elevado, tem aquela hipercolesterolemia familiar, né? Todo mundo tem as taxas elevadas. A gente nota que esse paciente tem a maior prevalência de gordura no fígado e pacientes obesos. Assim, se eu colocasse esses 4 grupos, são os principais. E hoje em dia, então, praticamente todo mundo sai do meu consultório com a outra por isso, porque a maioria das pessoas ou tem sobrepeso, ou tem obesidade, ou tem uma gordura, taxa de colesterol elevado. Então, a gente sempre tem que fazer essa triagem com ultrassom para ver se esse paciente tem gordura no fígado, esteatose. E aí, no caso da esteatose, você olha a porcentagem de gordura para você acompanhar durante um período e saber se ele está conseguindo diminuir ou se está sendo ineficaz? Exatamente. Como é que a gente faz o tratamento, né? Normalmente é acima de 5%, a gente considera esteatose hepática, aí tem as graduações em leve, moderada e acentuada. Mas essas graduações, às vezes o paciente fica pensando só nisso, muito focado nisso, e ela não tem relação com a inflamação. Tem paciente que tem esteatose leve e vai desenvolver cirrose. Tem paciente que tem esteatose acentuada, moderada e não vai desenvolver cirrose. Então, diante desse diagnóstico, vi que o paciente tem esteatose e eu tenho que ver se essa gordura está inflamando. Aí eu vou ver os exames laboratoriais do paciente. Normalmente a gente faz um cálculo, sabe, Val? Com aquelas enzimas do fígado, TGO, TGP e as plaquetas. Esse score chama FIB4. E aí, a depender desse score, que a gente vai fazer um investimento, né, nesse paciente. Se ele vai utilizar a medicação ou se não, se a gente vai só ficar acompanhando aquele paciente anualmente, por ultrassonografia, por exames, e a gente vai pedir para que ele faça hoje o que é o principal tratamento, perda de peso. Hoje, o principal tratamento de esteatose hepática, esteatose metabólica, é a perda de peso. 7 a 10% do peso corporal do paciente chega no consultório. Então, o grande problema é o paciente que está acima do peso, ele está com esteatose e às vezes ele tem uma dor. Seja uma fibromialgia ou uma artralgia, em que ele consegue entre aspas, né, já é uma dificuldade fazer a dieta para emagrecer e para potencializar isso com exercício, às vezes ele fica numa dificuldade muito grande, porque às vezes ele tenta, a dor aumenta, então ele fica nessa muitas vezes sofrendo bastante. O paciente esse paciente que tem geralmente esteatose, que tem dor crônica, geralmente a gente vê muita associação que tem obesidade, às vezes essa dor, às vezes um paciente também tem fibromialgia, ou é o lipedema, sim, aquela gordura, a gente sabe que a gordura causa inflamação, às vezes ele está cheio de osteopatias também, não consegue se exercitar, é um paciente difícil da gente, sim, manejar, e a gente vai com calma, com cautela, né, tentando fazer ali ele entender a importância desse emagrecimento, não coloca culpa no paciente, né? É obeso, não. A gente só tenta primeiro fazer ele ter um insight. Poxa, a obesidade é uma doença. E entender o que aquilo está gerando nele, porque a mudança, às vezes a gente médico tem uma tendência a querer mudar o paciente, a gente não vai conseguir mudar. Às vezes a gente tem que fazer perguntas mais provocativas, tentando entender o contexto daquilo para que a mudança venha de dentro, que a gente chama metanoia, né? Essa mudança de dentro para fora. Isso é o que vai gerar os melhores resultados. Aí ele vai fazer a estratégia dele, não tem uma resposta, sabe, Val? Então não é todo paciente obeso que a gente vai tratar, que eu vou dizer, faça exercício, faça dieta, isso é a mesma... É uma coisa óbvia para ele. Ele sabe que ele precisa daquilo. Então, não vai ser eu dizendo que ele vai sair de lá fazendo. Não, então a gente precisa... É uma mudança mais interna, sabe? E respeitando essas limitações de juntas, do peso, da fadiga extrema. Então, a gente vai compartilhando com ele qual será a melhor estratégia. A gente faz ele participar da nossa decisão.
aquela decisão é conjunta. Aí ele geralmente sai do consultório mais motivado para conseguir os resultados aí que a gente deseja. Perfeito, porque a gente sabe que nem toda decisão é racional, né? Como você falou, as pessoas sabem que elas precisam fazer, mas elas não conseguem, é muito comportamental. Exato. E entender a trava, né, aonde que dificulta ela ali realmente para mudar essa chavinha que é o grande desafio Esse é o grande do profissional desafio. de saúde ali na frente do paciente, que muitas vezes não teve uma formação com algo diferente ali para ele se comunicar, para ele engajar, para ele realmente conseguir trazer esse Exatamente. paciente e tentando, às vezes, sempre de uma forma técnica, talvez você não consiga trazer Não esse consegue. outro lado. A gente tem geralmente as formações, né, da área de saúde é muito aquela coisa técnica mesmo, né? É obesidade, é perder peso. E aí a gente chega, não adianta você isso chegar, ninguém sabe. pare de perder peso, perca peso, pare de fumar, se exercita, 3 vezes por semana. Não, o cara já sabe disso, tá em todo canto. Mas aí tem que fazer, ó, o quão importante é para você perder peso, né? Aí a gente vai nessas perguntas, como é que você acha que consegue? Você já conseguiu alguma vez na sua vida? Aí o paciente às vezes, doutor, faz 5 anos eu consegui perder 8 quilos. Eu digo, o que é que você fez naquela época? Aí ele, não, naquela época eu consegui, porque eu comecei a fazer karatê, que eu gostava muito, mas não tem aqui perto. Eu digo, vamos tentar fazer um karatê. Aí, de repente, um insight vem nele. Aí, chega na consulta, 8 quilos de novo mais magro. Que legal. Diz, doutor, eu encontrei o karatê. Era isso. Tipo assim, às vezes a gente Falta tenta paixão. trazer à memória que ele conseguiu. A gente diz, ó, você pode, você já conseguiu. Então, agora você não mudou, você é a mesma pessoa. Então, a gente vai tentando trazer aquele encorajamento. Acho que é o mais importante, é o encorajamento para dizer, eu posso, eu vou conseguir e vou enfrentar aqui esse desafio, sabe? E é quando a gente encontra nisso os melhores resultados, nessa abordagem realmente comportamental do paciente. Glaucio, vou fazer uma pergunta que eu acho que é algo que hoje em dia está mais em moda, vamos dizer, quando a gente olha para chip hormonal. Você pega uma mulher, menopausa, está ali, meio que próximo. Hoje existe como que eu vou dizer, está muito em voga isso, né? E a gente fica muito olhando para isso, cara, não temos tantas pesquisas ainda para saber como vai ser daqui 5 anos, 10 anos para essas mulheres que realmente começam a utilizar talvez uma quantidade muito grande de testosterona ali, que no momento pode ajudar muito, mas a gente não sabe no futuro. E como que o fígado fica nessa parada aí para metabolizar isso? O fígado não fica bem, infelizmente. Primeiro que eu sempre gosto de explicar ao paciente, porque realmente é um assunto na moda, eu nunca vou trazer nenhum julgamento da minha parte para o paciente. Às vezes ele faz e o médico acabou prescrevendo, ou algum amigo da academia indicou e tudo bem, mas aí eu tenho o dever de informar. A gente não tem, como você falou, estudos de segurança. Basicamente é por isso que a gente não prescreve, né? Sim. Mas doutor, eu senti uma mudança assim abrupta na minha vida. Eu acredito. Eu também acredito. Certeza. Eu tô vendo, né? Eu tô vendo, aí emagreceu, tá no gás ali para as atividades, mas a gente não sabe se aquilo é seguro. E a gente já tem tido algumas complicações disso, né? Principalmente no fígado. Eu já tive pacientes que se acompanham comigo que já tiveram hepatite por uso de chips da beleza ou reposição hormonal com testosterona injetável. E esses chips da beleza é pouco mais grave, porque há muitas coisas que às vezes não é dito ao paciente quando ele coloca um chip desse, é que a gente não sabe quanto tempo aquela droga vai durar, ela não tem como ser retirada muitas vezes, e às vezes a gente não tem o que fazer, literalmente. A gente tem que esperar o tempo passar e fica monitorando aquele paciente. Então, tem pacientes que têm desfechos complicados, pacientes que podem ter trombose, né? Paciente que pode ter trombose tanto na via porta como hepatite, esse paciente pode ter desfechos cardiovasculares, infarto. Então, às vezes a gente fica literalmente de mãos atadas e o paciente fica enlouquecido da gente, mas a gente tem o que fazer. Então, a gente tem tido bastante esse trabalho de conscientização, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia está bem atuante nisso, já conseguimos aí alguns ganhos para fazer a população entender que, por enquanto, não. Talvez no futuro, quando a gente souber que dispositivo é mais seguro, a dose que é seguro, por quanto tempo é seguro, a gente carece de mais estudos, né, para ter essa segurança. Eu imagino que muito estudo deve estar sendo feito sobre isso, né? Porque é Com algo certeza, que eu acho que algo promissor. vem para promissor, não só para a parte hormonal, mas eu acredito que várias outras coisas possam ser bem interessantes. Mas o difícil eu acho que é você olhar para o paciente que está muito feliz com aquele resultado, só que não faz a menor ideia do que tem dentro dele e o quanto os órgãos ali às vezes podem estar sofrendo
para ele entender que pode existir um efeito colateral importante disso. O ser humano é muito imediatista, né? Então a gente gosta muito de olhar para o resultado que aquilo está tendo naquele momento, né? Por isso que a gente muitas vezes não gosta de fazer coisas até que são óbvias, porque às vezes as coisas são óbvias, né? Você perder um peso, fazer atividade física, elas têm aquele resultado bom, mas a longo prazo você, como não consegue enxergar, você às vezes não quer pagar aquele preço. E às vezes é muito difícil no consultório a gente tentar fazer o paciente entender do invisível, né? Do que ele não está vendo. Sim. Aí, às vezes, vem uma alteração laboratorial, a gente dá até graças a Deus, que olha aqui, esse exame está alterado por causa disso. Aí, mas, doutor, é mesmo, então vamos parar. E aí ele para e tem o resultado. Mas, infelizmente, alguns acabam não se convencendo e depois voltam. Meses depois já tive paciente assim com complicações mais graves, né? É uma pena. Muito bem, adorei conversar nosso papo aqui, gostou? Passou rapidíssimo. Passa rápido, né? Tem alguma coisa que eu não te conversa. perguntei, que você fala, pô, é legal, a Val não me perguntou sobre isso, acho que eu gostaria de falar, ou a gente passou pelas principais aí? Val, acho que a gente passou pelos principais temas, né? Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, foi muito bom trazer informação para todo mundo, essa troca, né? Essa conexão é muito boa. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Eu estava acompanhando seu trabalho com o dor crônico, seu trabalho com o ensino, né? Eu admiro muito os professores, né? Eu acho que tem um grande papel no país, de todas as formas, hoje online, presencial. Então, acho que você tem um papel muito importante local e também em todo o Brasil, né? Porque hoje você está bem atuante aí no mundo digital. Então, parabéns. Virei seu fã e vou ler seu livro. Obrigada, eu vou querer feedback. Com certeza. Eu que agradeço, sua disponibilidade. Desde a primeira vez que eu falei contigo, claro, vamos lá, vamos gravar. Lá, então, pô, é legal isso, né? Essa energia, brilho no olho para falar. Pô, gosto disso. Gosto de falar desse assunto, gosto de levar conhecimento aqui, conteúdo para a galera. Então, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Que você continue aí ajudando muita gente, muitos pacientes, muitos médicos aí, porque é isso que a gente precisa. De pessoa com vontade, garra e energia aí. Obrigado, conta comigo sempre, de verdade. Deixa a rede social para o pessoal. A rede social, @Glaucio Brito, estou fazendo uns posts bem legais por lá, então tem bastante informação e conteúdo bacana por lá. E se quiserem consultas, tá os links lá, tudo organizadinho para vocês. Muito bem. Vai lá, gente. Fala assim, ó, te vi no podcast, raciocina comigo. Muito bom. Tô com uma dor aqui, me ajuda. Vai lá conversar com o Glaucio. Obrigada, viu? Valeu, Val. Gente, se você gostou desse episódio, curta aí, compartilhe com todo mundo que você entende que é importante saber sobre esse conteúdo. Você tá ouvindo aqui no Spotify também, segue a gente, avalia, porque são conteúdos de qualidade aqui para vocês, para que você possa aprender mais, entender mais e sempre estar raciocinando para levar o melhor para o seu paciente, ou se você é um paciente, para você entender melhor e saber buscar o melhor profissional para te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse episódio e espero vocês aí no próximo. Tchau, tchau!